A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano, você está aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre estamos falando sobre mordomia cristã. E nós já chegamos na lição de número 9, então podemos dizer que já estamos nos caminhando para o final do trimestre. Pois essa lição aqui, lição de número 9, será aplicada nas suas igrejas no dia 1º de junho. Olha só, gente. Nesse domingo, né, a gente pode dizer, essa gravação aqui ainda é maio. Mas no domingo, que será na sua igreja, acabou maio, gente. Já foi embora mais um mês. Então vamos entrar no último período dessa revista. Ela é trimestral, como você sabe. Então, tá aqui, ó, lição de número 9. O título, o contentamento e a generosidade do cristão agradam a Deus. E antes de começar, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu aprendi uma frase e tenho replicado ela aonde eu posso, como eu posso. A frase é: agradeça mais pelo que você tem, reclame menos pelo que você não tem. Isso é contentamento. Infelizmente, na geração que a gente vive, muitas pessoas não se sentem felizes com o que têm. Não se sente, uau, é suficiente. Sabe aquele homem que diz: vou derrubar o meu celeiro, vou construir um maior, vou arrendar terras, vou plantar e quando eu tiver tudo, aí eu descanso. Aí Jesus disse para ele: louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tu tens para dar? Para quem ficará o que tu juntasse? Jesus não está dizendo que não podemos ter reservas. Jesus não está dizendo que a gente não pode ter que se precaver com uma reserva financeira, ter algo que a gente possa adquirir, um alimento estocado. Não, não é isso. Ele está dizendo que isso não pode ser a nossa razão de viver. Como todo mundo, ou a grande maioria, porque eu não gosto de usar todo mundo, acha que dinheiro é problema. Não, nunca foi. O problema é o amor a ele. Esse desejo desenfreado de tê-lo, possuí-lo. E o dinheiro nunca é possuído por alguém. Mas tem muita gente que é possuída pelo dinheiro. Seja você muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, te mostrando o prazer de ter o suficiente do Senhor. Essa lição, como eu te falei, será aplicada no dia 1º de junho. O nosso texto de referência se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 22, verso de número 9. Antes de entrar aqui, eu quero agradecer a muita gente que mandou mensagem para mim falando que o áudio não tinha ficado bom, o áudio estava baixo, né? Até pessoas carinhosamente falaram: não, professor, tá bom, dá para entender. É verdade, dá para entender. Porém, eu explicar para vocês rapidinho, né? Que eu tenho satisfação porque eu gravo as aulas não só para mim, porque se fosse para mim não precisava gravar, né? Eu só estudava. Quando eu gravo com a intenção de ajudar vocês, acrescentar algo na vida de vocês. Porque senão nem precisava, eu estudava para mim e aplicava na minha igreja domingo de manhã e tudo bem. Mas já que eu estou fazendo para outras pessoas, eu tenho que oferecer o melhor que eu posso. Não é o melhor que eu quero, é o melhor que eu posso. O que aconteceu? O programa que eu estou usando, eu não sei o porquê. Já desinstalei ele 10 vezes, é um exagero, para tentar entender. Toda vez que eu gravo, ele dá um zoom automático. Eu já fui em tudo que é editor para tentar tirar isso e não tem jeito. Toda vez que eu gravo, ele dá um zoom. Aí eu disse: não, vou ter que gravar de outra maneira para que não dê o zoom. E aí eu gravei pelo celular, pela câmera do celular, que é isso que eu estou gravando aí. Só que eu não sabia, olha só, gente, tantos anos fazendo isso e eu não sabia que o celular, a câmera do meu celular, ela não grava o meu microfone aqui. Meu microfone, ele está mudando de cor, é sinal que ele está ligado, está funcionando. Mas a câmera não capta o áudio dele. O áudio que vocês ouviram na outra aula foi o áudio ambiente.
o ambiente. Melhorou um pouquinho por causa do editor de vídeo que eu uso para aprimorar um pouquinho o vídeo. E eu não sabia disso. Não tem essa possibilidade na câmera nativa do celular, na câmera de vídeo. Ele não aceita microfones externos. Olha, não sabia. Então hoje o áudio tá bom. Eu espero que tá bom. Espero que esteja bom. Porque eu não tô... Eu primeiro gravo, depois eu vou editar. Mas eu tô gravando no mesmo programa. A diferença é que eu coloquei ele mais longe de mim. Aproximei, vim um pouco mais para trás. Para ver se ele não corta o vídeo, né? Que geralmente ele tá diminuindo. Mas eu tenho que oferecer para vocês o melhor que eu posso. E o melhor que eu posso hoje é isso aqui. Tá bom? Então, perdão pelo áudio, porque eu não sabia dessa informação. Mas agora eu sei dessa informação e estou gravando por ele. Vamos ver se vai dar tudo certo. Muito obrigado pelo carinho de vocês e não deixe de apoiar o canal se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, que isso vai melhorar o canal cada vez mais com equipamento, enfim. Apoie o canal fazendo isso. Se inscreve, curte, comenta e compartilha. Vamos para a lição, que eu lembrei desse problema do microfone, tá bom? Bora lá. Texto áudio. O que de bons olhos será abençoado, porque deu o seu pão ao pobre. Irmãos, nós vamos trazer aqui para a nossa realidade assembleana, já que estamos falando para assembleano. Não é que a gente não faça ação social. Nós fazemos, é fato. Eu falo da minha congregação, vou falar da minha, né? Mas eu já fui de outras congregações, tanto do Belém quanto do Madureira, já fui do Baixo Caviúna, já fui do Jardim Europa, lá em Votuporanga, interior de São Paulo, já fui aqui mesmo de Diadema, em outra igreja. E todas, acho que eu passei por 4 igrejas, irmão. Eu não sou muito de mudar de igreja não, viu? Minha história de igreja é assim, ó. Me converti lá em Pernambuco e vim para São Paulo. Cheguei aqui em São Paulo, fui congregar no Belém, no Baixo Caviúna. Passei anos lá no Baixo Caviúna. Aí fui congregar com o meu pastor Ricardo Santana. Isso. Aí fui para o interior de Votuporanga. Mas você veja, 2 igrejas que eu mudei foi porque eu mudei de cidade, tá? Daqui de Itaquitinga, Pernambuco, para São Paulo. Aí daqui, eu mudei só, daqui dessa cidade, eu mudei só de uma igreja de uma para outra. Aí depois daqui, eu mudei porque eu fui para Votuporanga, 600 quilômetros daqui de São Paulo, de Diadema, onde eu tô. Voltei para Diadema, tô na Deinamar. E aqui eu estou há 10 anos. Então não sou muito de ficar mudando de igreja não, tá? Mas todas as 5 igrejas que eu passei, cabe na mão, ó, 5 igrejas, todas elas tinham ação social, tem assistência social. Então o assembleano faz. No entanto, não faz tanto quanto outras denominações. Porque, infelizmente, algumas denominações acham que dar aos pobres, fazer ação social, traz para ele o sentido de salvação. E a gente tem muito isso no espiritismo. Eles dão achando que alcançarão a virtude de Deus. Não. A gente não faz para ser salvo. Fazemos porque somos salvos. E toda ação social que nós fazemos é para levar a palavra de Deus. Não é somente um pacote de arroz. Não é somente 1 litro de leite. Não, é um pacote de arroz e Jesus vai junto. É 1 litro de leite, mas Jesus vai junto. Porém, é uma verdade, a gente não faz tanto quanto outras. Mas eu defendo as Assembleias de Deus, pelo menos as 5 igrejas que eu passei e que eu tô agora, fazemos sim, ação sociais. Tanto que na minha atual, as outras também tem assistência social da igreja, que a gente arrecada alimento para doar para as famílias. Eu creio que seja um padrão de todas as igrejas. Então Deus está dizendo aqui em seu Provérbios que ele olha com os bons olhos aquele que ajuda os pobres. A nossa verdade aplicada nos diz: contentamento e generosidade são características de um autêntico discípulo de Cristo, que crê e descansa na providência e no cuidado do Senhor. E aqui eu quero dar uma ênfase nesse cuidado do Senhor aqui, ó. Também, quem me acompanha aqui na Escola Bíblica Dominical há algum tempo,
já conhece essa frase. Essa frase eu ouvi da minha esposa, a minha Rose, e eu tenho replicado onde eu posso. Que frase é essa? Nós acreditamos que Deus é provedor, mas não esperamos Ele prover. E a verdade aplicada está dizendo bem isso, né? Que crê e descansa na providência e no cuidado do Senhor. Acreditamos no cuidado, mas muitos de nós não esperamos esse cuidado. Sim, senhor. Pode prestar atenção. Tem muita gente que acredita, mas não espera. Tem um emprego, dois empregos, faz bico, faz hora extra, faz evento, faz alguma coisa para ter mais do que já tem, em vez de esperar no Senhor como provedor. Certo? Objetivos de hoje: identificar a relação entre contentamento e generosidade. Reconhecer a importância de ofertar com alegria. Ressaltar que a alegria e a generosidade são parte da vida cristã. O nosso textuário se encontra em dois lugares: Filipenses capítulo de número 4, do verso 10 ao verso 13, e Hebreus capítulo 13, verso de número 5. Tá tudo isso aí na descrição do vídeo, se você ainda não tem essa revista da Escola Bíblica Dominical, que eu acho difícil não ter, né? Mas você acredita, falou em ter, é difícil ter, eu lembrei de uma coisa, eu falando com um pastor, por causa de mais administrações, você acredita que tem igreja que só quem tem revista é os professores, os alunos nenhum tem? Sério, um pastor amigo mesmo, chegado meu. Eu fui pregar lá na igreja dele outro dia, e ele falou, e a gente conversando sobre a área do ensino, tal, como é que tá a escola dominical, como é que tá isso aqui, e falou: varão do céu, você acredita que aqui só quem compra a revista é os professores? Os alunos nenhum compra. Eu disse: sério, pastor? Por quê? Ele disse: por causa disso. Aí ele contou o problema lá da igreja, e não convém contar aqui. Saiu da cultura da cabeça dos alunos que eles não precisavam de ter revista. Então, vale a pena dizer, se você não tem, veja aí na descrição do vídeo tudo isso aqui. Eu coloco na descrição do vídeo, vai até a introdução. Eu coloco o título, o tema, textuário, verdade aplicada, objetivo da lição, texto de referência, hinos sugeridos, motivo de oração. Até aí eu coloco na descrição. Depois disso, eu não posso colocar mais, que foge, aí vai para os direitos autorais da revista, né? Inclusive, não sei se você vai dar para ver, tem até aqui uma advertência que a gente não pode fazer certas coisas aqui para o material, tá? E o material tem dono e temos que respeitar o dono do material, que é a editora Betel Dominical. É só uma coisa que acaba... Você acha que todo mundo tem revista e não é uma verdade não, tá? Se você tem, glória a Deus. Professor, você recomenda que compre? Sim, eu recomendo que compre, desde que os professores dêem aula pela revista. Que infelizmente tem professores que têm a revista, mas fala de qualquer outra coisa, menos da revista. Você quer colocar a sua opinião? Você pode e deve. Deve. Mas, no entanto, irmão, a pessoa comprou R$20, 25, 30, 35 reais numa revista e você nem abre ela no domingo de manhã? Comprou a revista para quê? Entende? Leia pelo menos os tópicos. Tópico de número 1, o contentamento cristão. Aí você fala sobre o contentamento cristão. Aí depois tópico 2, a generosidade cristã. Tópico 3, a fidelidade de Deus. Aí os alunos têm a revista e vai saber que você está falando disso. Tá? Fica aí uma observação. A lição em si, o nosso textual em si, diz assim, Filipenses 4, do 10 ao 13. Ora, muito me regozijo no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Isso aqui é lindo, né? Paulo falando assim, eu queria ter ido até vocês, Filipenses, mas eu não podia. Mas eu fico feliz de saber que vai poder estar lá. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas,
estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, mais um texto que a gente escuta muito, né? Mas infelizmente as pessoas usam do jeito errado. Na verdade, não usam. Quando eu digo assim, usam do jeito errado, não é falta de conhecimento. Eles usam do jeito que eles querem. Eles sabem que o versículo não é assim, que o texto não quer dizer isso, mas mesmo assim eles usam do jeito que eles querem. Posso tudo naquele que me fortalece. Acha que é de poder, de ser, de ter, de mandar, de conquistar. Não, Paulo está sendo bem claro. É de ter necessidade e não reclamar por isso. Posso tudo naquele que me fortalece. Ter roupa e não ter. Ter comida e não ter. Ter aonde morar e não ter. Eu posso tudo no Senhor. Não é de ter um carro, 2 carros, uma casa, 2 casas, 10 ternos. Não. Ele não está falando de posses. Ele está dizendo de saber que se ele não tem, ele pode descansar, porque ele sabe que Deus cuida dele. Como disse Jesus, mesmo que não tenha onde reclinar a cabeça, Deus está cuidando. Dessas pessoas que dizem, posso tudo naquele que me fortalece. Se perder tudo, vai continuar com Deus? Eita, é para outro vídeo isso aí. Hebreus capítulo 13, continuação, né? Verso 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Olha que promessa maravilhosa. Ele está dizendo, não te deixarei, não te desampararei. Ponto. Aprenda a ficar satisfeito com o que você tem, mesmo que você possa adquirir outras coisas a mais. É normal. Por exemplo, eu e a minha Rose, a gente está com um novo projeto, que é trabalhar para o Senhor, desse lado aqui assim, que é trabalhar fazendo Bíblia, e é personalizado, o meu nome aqui, a gente pega Bíblias com capas, tá vendo aqui? Essa aqui é o meu xodó, é a minha Bíblia Pentecostal de Estudo com essa capa, esse acabamento, tá aqui, ó. Então a gente está fazendo o quê? Trabalhando para isso. Só um minuto. Que essa ficou bem para trás. Tá aqui. A Bíblia do dia a dia, tá vendo? Bíblia Sagrada, personalizada, tá vendo? Aqui, ó. Essa aqui já é a capinha branca, uma Bíblia normal, para ir para o uso normal, tá aqui, ó. Eu e a Rose estamos trabalhando com papelaria agora, fazendo capas de Bíblia. E aí a gente faz, reforma e traz ela personalizada. O que é isso? É saber que Deus cuida de nós. Estamos com um empreendimento, estamos investindo nessa área, sabendo que Deus vai prover aos poucos, vai nos gerar. Confiamos nele. Não deixamos nós de agradecer a Ele pelo que temos, como disse aqui, porque sabemos que Ele pode nos ajudar, nos dando ideia, nos colocando, dando sabedoria para fazer. Mas isso não é algo desesperador, é algo que tem que ser natural. Por quê? Não te deixarei, nem te desampararei. Aprenda isso, aprenda. Guarde isso no seu coração. Hino sugerido. E aqui tem o meu hino favorito, sugerido aqui, ó. 33. E o hino que eu mais amo na Bíblia, na harpa cristã. 400. É o único hino que eu sei cantar de cor. Em Jesus, vivendo cada dia. Deixa pra quem sabe cantar. Mas eu sei ele de cor. É o único que eu sei também. O hino 400, porque ele é um hino cristocêntrico. É Jesus do começo ao fim, irmãos. É Jesus na veia, como a gente fala. Amo o hino 400 da harpa. Se a igreja perguntar, escolhe o hino, eu digo 400. Hino 61, são os 3 de hoje. Motivo de oração?
Ore para que a Igreja de Cristo entenda a relevância do contentamento e da generosidade. A gente vai usar muito essas duas palavras aqui: contentamento, certo? E generosidade. Eu vou falar da igreja que eu estou. A nossa igreja, eu não posso falar por todos os irmãos com relação ao contentamento. Vamos dividir por duas partes. Eu não posso falar, mas eu posso falar da generosidade. A nossa igreja, a de Inamá, é uma igreja muito, mas muito generosa. De verdade. O todo. Lógico que tem um ou outro que não é, mas se você for pegar 300 membros, sem medo de errar, meu irmão, sem medo de errar. 250 são generosos. Se precisar, tem um povo que tá lá. Dos 250, uns 100 que é sempre eles mesmos que estão lá para ajudar. Então, eu creio que em toda a igreja tem. Deveria ser uma prática comum. Infelizmente, não é. Mas deveria ser de todos. Mas também não é. Mas eu posso dizer que eu congrego numa igreja que as pessoas são generosas. Introdução. Nesta lição, abordaremos dois aspectos presentes na vida do discípulo de Cristo como resultado da confiança na provisão e no cuidado contínuo do Senhor. Provisão e cuidado contínuo, cotidiano, o pão nosso de cada dia. Contentamento e generosidade, desfrutar dessas bênçãos, desperta e conscientiza os membros do corpo de Cristo como agentes abençoadores uns dos outros, com as bênçãos recebidas do sumo pastor, que é Jesus. Como eu digo, o que é uma bênção? Professor Tony, conta uma bênção. Você pode ter algumas definições, mas eu defino bênção assim. Bênção é aquilo que eu consigo compartilhar com outro. Existe bênção individual? Existe. Mas bênção, que a gente pode dizer assim, eu fui abençoado, é quando você consegue compartilhar com outro. Por exemplo, o evangelho é uma bênção, porque eu recebi e estou passando para você. Esse celular que eu estou gravando, esse microfone que eu estou gravando, o celular foi ganhado. Eu recebi uma bênção de ganhar esse celular. Ganhei. Essa imagem que você está vendo é de um celular. Motorola G84. Foi uma bênção. Quem ganhou essa bênção, irmãos? Aí você diz, você, professor. Só? Você está entendendo no que eu quero chegar? O que é bênção? Ganhei esse celular. É meu. Veio no meu nome, Tony Pinho. Está configurado no meu nome. O e-mail, enfim. Tá aí. Mas quem que está sendo abençoado por ele? É somente eu? A resposta é óbvia, não. Olha você me vendo por ele. Então logo a minha bênção transbordou para você. O áudio que você está ouvindo, que é desse microfone, eu ganhei esse microfone. Ganhei. Quem foi abençoado? Olha, o professor foi abençoado, ganhou o microfone. Eu estou usando para mim? Só eu sou abençoado por ele? Só eu sou beneficiado por ele? Não. Então, logo, esse microfone é uma bênção. Então, quem me deu esse microfone, que foi a família Quirino, não está abençoando apenas o Tony, está abençoando os 13 mil inscritos do canal. A Patrícia e o Jorge, que me deu esse celular para mim, não abençoou o Tony, pessoa física, só o meu CPF. Abençoou os 13 mil inscritos do canal. Então isso é que é bênção. Bênção que transborda para outras pessoas. Mas infelizmente tem muita gente que diz que é bênção, que recebeu uma bênção, mas a bênção dela não alcança ninguém, não é derramada sobre a vida de ninguém. A verdadeira bênção se estende a outros. Tá aqui 2 exemplos de bênção e eu digo para você, por Deus, meus irmãos, por Deus. Eu não pensei nisso, em falar isso. Eu não marquei na minha aula, vou falar do celular e falar do microfone. Não marquei. Veio na mente agora, falando que bênção é aquilo que transborda para outros. Olha aí. Tá vendo? Isso é a mais pura verdade. Ponto de número 1.
O escritor da carta aos Hebreus ressalta o contentamento como um aspecto importante da vida cristã. Hebreus capítulo 13, verso de número 5. Pois contentar-se é ter satisfação, alegria e júbilo com a vida que temos. A Bíblia fala bastante de contentamento, destacando que somente Deus é manancial de alegria e satisfação plena. Ponto de número 1. Contribuir com contentamento. Contribuir com contentamento. Veja que interessante, ele podia ter colocado contribuir com generosidade, mas ele está dizendo contribuir com contentamento. Vamos ver o que ele coloca. O contentamento é uma característica do cristão, que tem o privilégio de ser participante do reino de Deus. Lucas 12, 32. Porque o vosso Pai agradou, dai-vos o reino. Paulo declarou que aprendeu a sentir-se contente em qualquer lugar e em qualquer situação, inclusive diante da fome. Semear no reino é semear com a certeza de dever cumprido. Isso é ter a certeza de dever cumprido. É mandamento, é ordem e, acima de tudo, irmãos, é privilégio poder ajudar os que necessitam. 1.2. Contribuir com alegria. Veja só. Contribuir com alegria. Contribuir com alegria e voluntariedade é uma demonstração de amor e confiança. E isso agrada a Deus. Contribuir com alegria reflete um coração aberto e sincero, que serve ao Senhor com gratidão pela sua grandeza e pelo benefício de ser ovelha do seu rebanho. O apóstolo Paulo nos exorta a ter alegria por poder contribuir com a obra de Deus. E a gente já estudou as igrejas da Macedônia, mesmo sendo pobre financeiramente, ficaram alegres por poder contribuir com o reino de Deus. E isso é uma verdade. Precisamos contribuir com quanto? O quanto nós podemos, desde que façamos isso com alegria. Contribua, seja participante da grandeza do reino para que ele se expanda cada vez mais. Ponto 1. Ponto 3. O materialismo desagrada a Deus. Opa, isso aí a gente vê de fora a fora. Todas as histórias que a gente olha de homens que quiseram mais do que podia, ter mais do que devia, brigar por isso, querer isso, se deram mal, tiveram vidas e finais trágicos. O grande problema da humanidade, não dos cristãos, dos não cristãos, é querer que tenha a recompensa dos céus aqui. E, irmãos, é como disse Paulo, não me lembrar agora a passagem correta. Se você quiser deixar aí até nos comentários, me ajudar. Se eu esperar, Paulo diz bem assim, se eu esperar apenas nessa vida a recompensa de Deus, eu sou dos maiores, eu sou o maior miserável homem que sou. Porque espero só nessa terra. Então, para o mundo, eles acham que nós temos que ter tudo em sobra, tudo sobejando. E isso não é a promessa. A promessa é que teremos uma vida eterna. Se iremos passar nessa vida tendo uma casa boa, um carro bom, tudo do bom e do melhor que o dinheiro possa proporcionar, sem problema. Mas sabendo que para onde a gente vai, não levamos. Então o mundo lá fora quer isso aqui, o que pode pegar. A nossa confiança é saber que tem, além disso aqui para a gente pegar, que nós pode usufruir, é ter um céu nos esperando. Certo? Ofertar é um ato de adoração ao Senhor. Isso aí a gente não tem dúvida, que ofertar é um ato de adoração. O maior exemplo, ele não cita aqui, é Caim e Abel. Quem foi aceito não foi a oferta de Abel.
Não foi o cordeiro, não foi o sangue, não foi a ovelha, não foi a lã, não foi a gordura. Não, não foi isso que foi aceito. O que foi aceito foi o ofertante. Deus quer saber como está o coração. Tem gente que tem 1 milhão e mesmo assim não vai para o céu. Tem gente que oferta R$1 e também não vai. Pega isso aí. Tem gente que oferta 1 milhão e não vai para o céu. Como tem gente que oferta R$1 e também não vai. Porque quem deu 1 milhão deu por motivos errados. Quem deu R$1 deu por motivo errado. Então, o que vale é o coração de quem está dando. Esse desapego da materialidade e ser apego ao reino espiritual. Continuando. O materialismo, por sua vez, gera indiferença com o necessitado e desagrada a Deus. Apegar-se a bens materiais é como declarar que eles são mais importantes que as riquezas espirituais vinda de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9, o apóstolo Paulo diz que aqueles que querem ficar rico caem em pecado e ficam presos à armadilha que os fazem afundar na desgraça e na destruição. Colocar a confiança em bens materiais torna o ser humano autossuficiente e rouba dele a alegria de pertencer ao reino. Concordo plenamente, não somente com a Bíblia, que é a nossa regra maior de fé, com o que o escritor aqui colocou. Tem gente que acha, porque tem dinheiro, manda, ou você nunca ouviu uma história? Eu pergunto para você. É uma pergunta. Você pode replicar na sua sala e se você é aluno somente aqui, você já ouviu essa expressão? Você sabe com quem você está falando? Quem nunca ouviu uma reportagem, seja ela de qual for, no YouTube ou na televisão, alguém por ser prefeito, por ser presidente, por ser advogado, por ser rico, usou essa máxima. Você sabe com quem está falando? Pois é. E se você sabe com quem está falando, é porque eles têm poder, autoridade e riqueza. Porque se eles fossem dependentes de Deus, se eles fossem na dependência, ele jamais abriria sua boca. Então é inaceitável, incabível, ou se tiver qualquer outra palavra, você pode usar. Um crente dizer, você sabe com quem você está falando? O máximo que nós podemos dizer, você sabe com quem você está falando, é dizer, eu sou crente. Você não sabe o que você está dizendo, porque eu sou filho do rei. E mesmo assim, irmão, isso aí soa com um tom de ameaça. Foge dos padrões. Eu me lembro agora, não está no script aqui, mas me fez trazer à memória a carta de Senaqueribe. Foi pega aquela carta, irmãos, e nos diz, você sabe com o povo que você está falando? Você sabe o Deus que nós servimos? Não. A carta foi pega, foi levada perante para o rei pegou a carta, levou para quem era a carta e disse, Senhor, ele está afrontando a ti, ele está afrontando o teu povo, é a tua nação, é o teu nome. Pronto, irmãos, acabou. Falou com quem tinha que falar. Então, o dinheiro faz as pessoas serem autossuficientes. Isso é um erro que não pode acontecer no meio do povo de Deus. Sabe com quem está falando? Não é de Deus, não. Nunca foi e nunca será. Ponto de número 2. A generosidade cristã. Generosidade é uma virtude de quem compartilha por bondade. Ser generoso é ajudar quem precisa, é acalentar corações que sofrem por falta de recursos materiais. Isso certamente deve ser feito de maneira desinteressada e sem esperar nada em troca, como era a prática da igreja primitiva. E vendiam suas propriedades e fazenda e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister da necessidade. Aqui é livro de Atos, capítulo 2, verso 45.
havia uma comunidade comum, que a gente não sabe, né? Viver em comum. Eu trabalho hoje como zelador de condomínio. E lá já está dizendo condomínio. E eu tenho que lutar para ensinar as pessoas que vão morar no condomínio que o nome condomínio é um convívio comum. Ou seja, dentro de um condomínio, eu não posso furar a parede a hora que eu quero. Dentro de um condomínio, eu não posso parar o meu carro aonde eu quero. Dentro de um condomínio, eu não posso fazer uma festa e virar à noite, porque eu estou vivendo em comum naquele ambiente. Então, quando a gente vê a igreja no comum, ou seja, a necessidade do Tony é a necessidade dos que estão me ouvindo. Nós temos que, por isso que nós pegamos a Hebreus, não fazendo como faz algum, deixando o uso de o prazer de estar junto, de estar congregando. Tem gente, irmão, que está querendo congregar sozinho. Então, como é que as pessoas vão te socorrer? Se você não vive o comum, não vive em comunhão. O partir do pão, a ceia, simboliza o quê? A minha comunhão com Deus e a minha comunhão com o meu irmão. Quem aqui nunca participou de uma ceia, se não fez, não viu sendo feita? Dividir o cálice com o irmão. Dividir um cálice com o outro. Em que sentido? Eu tenho comunhão com você. Eu tenho comunhão com Deus e tenho comunhão com você. Então, quando a gente parte para esse sentido de ter e compartilhar, é a vontade de Deus. Então, aprenda a viver o comum, onde todo mundo desfruta de tudo. É óbvio que vai ter empresários e vai ter empregados. Sempre teve, sempre existiu e sempre existirá. E é justo, é justíssimo. Estudaram, se esmeraram, se empenharam. É justo. Mas não quer dizer que ele vai ter que igualar o seu salário com aquele que não estudou, com aquele que não se preparou. Como é que esse irmão empresário se torna bênção? Dando emprego para ele. Eu sou empresário, ganho tanto, abro uma empresa e você trabalha para mim. Está sendo eu abençoado e está sendo você abençoado. Mas é óbvio, isso aqui seria até, perdão da palavra, uma idiotice, igualar o salário do empresário com o empregado. Não, isso aí se chama injustiça e Deus não é injusto. Né? Porque tem gente aí na internet achando que o irmão que trabalhou, fez aqui, vou dar mais um exemplo. Começamos coisas simples, papelaria, tem um equipamento aqui para nós iniciarmos, tá bom, tá ótimo, satisfeito com o material que a gente tem aqui, mas daqui a um ano eu posso ter 3, 4 empregados, funcionários, colaboradores, o nome que você queira dar. Aí é justo que eu, que investi em equipamento, investi em treinamento, ganhe a mesma coisa com um funcionário que trabalha para mim 8 horas? Ô irmão, faz isso não, né? Aí também, desculpa mais uma vez a palavra, aí também já é idiotice, né? Isso aí não é querer ser justo, isso é idiotice. Por que você não vai então? Faz isso. A gente só culpa os empresários, só suga, só suga. Vá lá você ser empresário, meu irmão. Vá pagar os tributos, vá pagar os tantos e tantos tributos que o empresário tem que pagar. Aí eu quero ver você querer ser igual, sabe? Então tem coisa que a gente tem que amadurecer, irmãos. Isso aqui é o que a igreja primitiva fez, é uma coisa, é uma realidade e foi ajudada. O que muitos empresários honestos estão fazendo é realidade. Mas a gente tem que ser justo, cada um no seu quadrado. Amém, irmãos? 2.1. A generosidade do cristão. Somos filhos de um pai generoso, por isso devemos ser generosos. Isso significa que nossos dízimos e oferta devem ser espontâneos, entregues por vontade própria, como sinal de amor a Deus com tudo que temos. O cristão generoso se empenha em ser ajudado. O cristão generoso se empenha em ser ajudador
das causas do reino em todo o tempo. Aqui tem uma frase, uma palavra que precisa mudar. E eu acho que você que leu junto comigo já percebeu. Aqui tem uma palavra que precisa ser trocada. Eu não concordo, é a minha opinião. Se você não concorda, sem problema. Vamos lá. Somos filhos de um Pai generoso. Por isso, devemos ser generosos. Isso significa que nosso dízimo... Não, errado. O dízimo não é nosso. Nunca foi e nunca será. Se é dízimo, não é nosso. É de Deus. Então, essa palavra não serve. Tá? Isso significa que o dízimo e as ofertas devem ser espontâneo. Errado. Também, mais uma palavra que está errada. Está aqui. Dízimo, primeiro, não é nosso. É de Deus. Foi Ele que deu. Foi mandamento. E mandamento você só tem duas possibilidades. Ou você obedece, ou você desobedece. Ponto. Estipulado, sim, dízimo já está dizendo a 10ª parte do seu salário, a 10ª parte do seu ganho. Tem que ser estipulado, sim, 10%. E o que é 10%? Se você ganha 1.000, 10% é 100. Se você ganha 2.000, 10% é 200. Se você ganha 3.000, 10% é 300. E assim por diante. Agora, o que não pode ser estipulado? Aí a gente separa a frase. Oferta. Oferta que se diz assim, você tem que ofertar com tanto. Não. Tá errado. E a gente vê muito isso nas igrejas neopentecostais. Um voto aqui, quem é que Deus me falou que tem 1.000 pessoas com 1.000? Para. Você busca da construção do templo, da construção da tenda do encontro ao templo de Salomão. Hoje a gente lê o livro de Ageu. O livro de Ageu, que é a reconstrução do templo, do segundo templo, Deus não pede, não diz valor. Deus diz o que tem que ser dado. Ouro. Você pode dar 1 quilo ou pode dar 1 grama. Deus fala para construir com madeiras nobres. Ele não está falando se você vai dar 1 metro de madeira ou se vai dar 100 metros. Ele só está dizendo qual é, mas não está dizendo a quantidade. Então, todas as igrejas, até as Assembleias de Deus que disser, vamos levantar aqui 100 reais, 100 irmãos para dar 100 reais. Não. Está fora. Não é padrão bíblico. Não tem na Bíblia. Se você quer seguir o que está na Bíblia, não tem. Mesmo nós sendo assembleanos. Prestemos atenção. Ok? Para mim, não serve. Se você não concorda comigo, não tem problema. Pula essa parte da aula e você dá a sua aula do jeito que você quiser. Agora, o dízimo não é nosso e a oferta não pode ser estipulada. Ponto. Acabou. Ponto 2.2. A bênção da generosidade. A generosidade gera satisfação pessoal e é fonte de bênção. Deus fortalece as mãos dos seus filhos para que eles adquiram riquezas. A bênção do Senhor é que enriquece. É um provérbio maravilhoso. Provérbios 10, 22. Deus esforça para todo mundo. A chuva cai para mim e para você. A chuva cai para o empresário e cai para o empregado. Mas o empresário quis empreender. O empregado quis continuar empregado. Quem tem culpa de alguma coisa aí? Nenhum dos dois. Mas nenhum pode cobrar do outro. Ponto final. Vida que segue. Sendo assim, dizimar e ofertar reflete gratidão a Deus, sendo o reconhecimento de que tudo que temos é dom de Deus, em quem depositamos nossa confiança. O cristão, portanto, deve ofertar e dizimar de coração, pela simples alegria de participar da obra de Deus. Parabéns, é isso aí. Aí sim, ele fechou com chave de ouro isso aqui. É com isso aqui mesmo. Temos que fazer com alegria, sabendo que estamos participando do reino. Ponto de número 2.3.
a generosidade da mulher viúva. Irmãos, eu escutei, eu não vou dizer aonde, né? Mas eu escutei um negócio triste, né? Semana passada, eu escutei um negócio triste, dizendo que um pregador, um pastor, agora não fugiu a memória se foi o pregador ou se foi o pastor que falou esse absurdo, uma barbaridade, que na hora da oferta, que ele foi ministrar a oferta, ele disse, né, na nossa igreja, da Inamar, não foi o nosso pastor não, tá? E nem foi nesse tempo não, eu não estava lá ainda, né? Agora eu não lembro mesmo se foi um pregador ou se foi um pastor. O pastor da igreja ou o pregador, né? Que disse bem assim, você que vai ofertar agora. Aí começou a ministrar a oferta e disse, então se você tem oferta, não oferte hoje. Deus não quer as suas moedas. Você acredita, irmão, que um irmão voltou para casa muito triste e disse, né, para a família que não queria voltar mais para a igreja. Porque o pastor disse que Deus não aceitava as moedas que ele estava dando. Irmão, isso é um absurdo do absurdo. Né? Eu não sei realmente se foi o pregador ou se foi o pastor da igreja. Da nossa igreja, né? Não nesse tempo, antes de mim, há 10 anos atrás. Quer dizer, antes de mim, né? Isso não pode, irmão. Você não pode dizer para alguém que quer ofertar que ela não pode ofertar 10 centavos. E por incrível que pareça, no púlpito tinha 10 centavos lá. Alguém deixou 10 centavos. Eu disse, Deus aceita esses 10 centavos, irmãos? Lógico que aceita, irmão. Você tem que perguntar. Olha a história que a gente vai desfrutar aqui. É de uma mulher que deu 2 moedas. Que valia nada do que nada, né? Se fosse um exagero de minha parte. Insignificante. Então, muita gente, irmãos, não quer mais as moedas dos ofertantes. Então, isso é triste. Porque justamente Jesus não desprezou as 2 moedas. Hoje está na era do Pix, certo? Deus só quer Pix de R$10, não quer um Pix de 1. Por que não? Quem disse isso? Isso é uma história materialista que está adentrando em alguns lugares. A história que a gente vai ver agora, que você sabe de cor e salteado, eu sei disso. A generosidade da mulher viúva. Nenhuma atitude de confiança, generosidade e liberalidade. A mulher viúva depositou sua confiança em Deus, pois sabia que de nada sentiria falta. Aquela mulher era pobre em bens, porém rica em generosidade. Quem é fiel no pouco e fiel também no muito. Já falamos, né? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Um político não vai ser ladrão porque se tornou político. Ele já era ladrão antes de chegar lá. Ele não se corrompe pelo dinheiro, ele já era corrompido. O problema é que a gente não percebe. Ele chega atrasado, ou seja, ainda leva atestado... Não, comecei, vou ter que falar, né? Leva atestado, sem estar doente para não perder os benefícios. Vai de meia hora no banheiro como se tivesse continência urinária. Vai fazer a hora de almoço, faz 1h20, 1h30. Mas aí quando alguém pega no pé, qual é a frase que o crente diz? Qual é a frase? Tô sendo perseguido. Será que tá sendo perseguido? Ou tu é um ladrão do horário do teu patrão? Ou tu tá roubando no banheiro? Tu tá roubando o horário, tô falando de lá. É porque quem só acha que ladrão é os políticos lá de Brasília. Mas a gente vê funcionário que diz que é crente que rouba o seu horário. Não é honesto na pontualidade de bater o ponto. E você acha que isso não é ser ladrão? Você está muito enganado, certo? Então, ela simplesmente somava para o reino de que maneira? Dando o que ela tinha com generosidade. Porque quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Então, quem é um cidadão de bem aqui será um cidadão de bem lá em Brasília. Não tenho dúvida disso. Deus não olha para montantes e valores, mas sim para o coração do ofertante. São as primícias ou o que restou? É uma pergunta. O que você oferta para Deus é primícia ou é o que sobra? Mas vamos tirar um pouquinho do dinheiro, mesmo que a gente esteja falando literalmente do dinheiro. Você dá para Deus o seu tempo. O tempo que você dá para Deus é primícia
ou é o que sobra? A primícia é quando você se acorda, você se preocupa em orar, você se preocupa em ler a Bíblia, você se preocupa em ter um momento devocional. Não estou nem falando de comprar um café com Deus Pai, que é o que eu faço todo dia de manhã aqui, 7h30, não, estou falando disso. Estou falando de você ter um momento devocional. Se acordar meia hora antes para dar a primícia das suas horas, das primeiras horas do dia, da sua vida para Deus. Ou você entrega para Ele apenas quando você já está só o pó da rabiola, só o que sobrou, só o farrapo. Aí você diz: Senhor, tu sabes como eu estou cansado, Pai. Eu te agradeço por tudo. Amém. Tu está dando o que para Ele? Primícia ou resto? Quem pode dizer é você. Mas nós, às vezes, olhamos apenas por dinheiro. E o nosso tempo oferecemos a Deus. Primícia ou oferecemos para Deus o que resta? Ponto de número 3. Se inscreva, curta, comente e compartilhe. A fidelidade a Deus. Ofertar é um ato de adoração e reconhecimento de que tudo provém de Deus. Por isso, o coração grato oferta com alegria. As bênçãos, por sua vez, são a consequência positiva da liberalidade e do desejo de agradar a Deus. Mateus 25, verso de número 23. Disse-lhe o seu Senhor: bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Alegria não é administrar bens. Alegria não é ser fiel com finanças. Alegria é ouvir, é isso aqui, ó. Entra no gozo do teu Senhor. Entra na presença do teu Deus. Esteja na presença dele, porque você foi fiel. Eita, dá para correr na igreja, não é, irmão? Dá para dar glória misturado com aleluia. 3.1. Assemelhando-se a Cristo. Precisamos assemelhar-se a Ele. A vida cristã consiste em se semelhar a Cristo com generosidade, contentamento e alegria. Vamos ver aqui, Lucas, capítulo de número 6. É isso? Lucas, capítulo de número 6. Verso de número 38. Vai estar desse lado. Aqui, ó. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Esse texto é um texto que precisa ser dividido em algumas partes. Mas deixa eu pegar a parte sobre recalcada, sacudida e transbordante. O primeiro pastor que eu tive aqui em São Paulo foi o pastor Valmir Correia. E ele era pedreiro. Eu já falei dele aqui para vocês. Um homem de Deus. Porém, trabalhava muito, chegava na igreja cansado. E um dia eu perguntei para ele: pastor Valmir, o que quer dizer isso aqui? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele disse: Montoni, eu vou simplificar, fazer uma analogia para você. Eu disse: faça, que eu quero aprender, professor. Não esqueci nunca mais, pastor Valmir Correia. Pega uma lata dessa de carregar areia. Eu disse: tá ok. Quando vai fazer uma massa, você fala o quê? Uma medida de tantas medidas de areia, por tantas medidas de cimento, por tantas medidas de quê? Para criar a massa para fazer o cimento, para rebocar ou para fazer a união dos tijolos, ok? Ok. Pega a lata. Você já tem a medida. É a lata. Tá bom. Agora, enche até ficar cheia. Ok. Enchi. A medida eu já tenho. Eu enchi. Agora, balança ela. Cabe mais alguma coisa? Eu disse: cabe. Ele disse: então, é recalcada. É sacudida. Agora, depois que você sacudiu, dá para colocar mais? Eu disse: dá, mas vai transbordar. Ele disse: então coloque mais. Eu coloquei. Pronto. Essa é a bênção de Deus. Ela é recalcada,
sacudida e transbordante. E a medida, nós não sabemos qual é, porque ele dá sem medida. Eita, não esqueci nunca mais esse ensinamento do meu pastor Valmir Correia. É desse jeito. Continuando, com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou quase 5.000 pessoas. É porque isso aqui não cabe muito para nós, é um fato, uma realidade, mas isso aqui não foi, vamos dizer assim, ato empresarial, ato de investimento. Isso aqui foi milagre, né, irmão? E milagre você não compara. Recalcada, sacudida e transbordante. A gente não compara com isso aqui. Esse ato dos peixes, dos pães, foi milagre, né? Aqui foi um ato milagroso que não dá para comparar. Mas o que aconteceu? Jesus pegou os pães da mão do menino e transformou 5 com 2, que virou o número perfeito, que é 7. A plenitude de Deus é 7. Então Jesus transformou o que era 7 e satisfez aquela multidão que sobrou. Mas não é porque você vai dar 2 pães e 5 peixes que você vai fazer o milagre, porque a gente só encontra isso aí de novo com Jesus. E depois não vemos ninguém mais fazendo esse milagre. Mas mostra, eu vejo o lado da generosidade do menino, que não deveria, aliás, não poderia, deveria não tinha a responsabilidade de dar. Ele só tinha a responsabilidade de ter para ele, mas ele quis dar e quando ele deu, transbordou. Há quem diga que dos 12 cestos que sobrou, ele levou para casa também. A Bíblia não diz isso, só diz que sobrou 12. Certo? Mostrando o amor e a generosidade a quem atenta para a sua palavra. Pode dar com força, que se for de coração, porque Deus conhece, e você pergunta, por que tem gente que prospera, dá tanto para a igreja e não prospera? Porque ele dá 100 querendo 1.000. Ele dá 1.000 querendo 10, ele dá 10 querendo 100, ele dá 100 querendo 1 milhão. Então é intenção. E já tem gente que ganha um salário mínimo e você não vê ele reclamando de nada. Tem sapato, tem roupa, tem comida, tem remédio. E o irmão ganha, você pergunta, como é que pode? Pois é. Ó, dá pra você ver que eu tô na frente, né? Ó, coração. A gente quer julgar a aparência, a gente quer julgar a oferta, não quer julgar o ofertante. Aí a gente se perde. Nós nos perdemos. 3.2. Reconhecer o favor de Deus. Ao dizimar, Abraão expressa fé e concordância conforme a experiência usada por Melquisedeque, Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. Quando entregou o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão tinha acabado de sair vitorioso de uma batalha. Aí a gente encontra, né, no livro de Gênesis, quando ele vai livrar Ló, a briga dos 5 reis contra as 7, e Abraão não quis nada daqueles reis. Ele só disse, só dá pão e água para os que foram comigo. Não quero nada. E ele encontra Melquisedeque e dá o dízimo do que era dele, deu o dízimo, e o Melquisedeque abençoa ele, dando o simbolismo da ceia. O que Abraão ganha por dar o dízimo? Não preste atenção, pelo amor de Jesus Cristo. Não vá confundir as coisas, não. O que Melquisedeque dá para Abraão quando Abraão oferta o dízimo? Dá para ele ceia, pão e vinho. Não é o simbolismo da ceia que você tem até hoje? Pois é, o primeiro a comer pão e vinho na ceia foi Abraão. Eita, é forte, né? Quem abriu meus olhos para isso aí? Meu pastor, pastor Eli Marciano. Um abraço, pastor Eli. O patriarca dizimou por gratidão e por reconhecimento de que tudo lhe era proporcionado por Deus, inclusive a vitória sobre o inimigo. Então, se Deus me deu vitória, eu oferto a ele. E ofertou, e foi Abraão abençoado, como nós sabemos, né? Das bênçãos que tem a vida de Abraão. 3.3, ó, já está nos caminhando para o final, hein? O rei Davi se contentava em Deus, atitude que estimulava a generosidade do povo. Ele empenhou
bastante esforço para juntar o material necessário para construir o templo do Senhor, né? Deus, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para o mosaico e muito mármore, por vontade própria, mesmo sabendo que não seria o construtor do templo, mas seu filho Salomão. Davi ofertou prata e ouro do seu tesouro pessoal por amor a Deus. Aí você pergunta, professor, mas tudo que Davi ofertou não era dele? Não, Davi sabia o que era o que era de vitória conquistada e era do todo, e sabia do que era parte do rei. Davi não só era, irmão, rei, ele era o administrador. Então, por exemplo, a máquina pública, o dinheiro não é dos governantes, o dinheiro é da população, que a própria população gerou, para que isso volte em retorno em construção de escola, construção de orfanatos, autoestradas, programas para ajudar os que não trabalham, os que têm doenças, enfim. Então, é um povo que gera dinheiro para que esse dinheiro seja administrado pelos governantes e volte para o povo. Então, Davi pega o dinheiro que era do povo, dos guerreiros que venceram batalha, e administra para a construção do templo. Só que ele também tem direito da sua porcentagem como rei. E ele diz, então, da minha parte, eu quero dar o que posso. E muito. Entendeu? Então, Davi fez tudo isso e deu. E Salomão, o seu filho, fez o quê? Administrou e construiu. E o templo foi magnífico. Isso aí nós não temos dúvida. Que Davi deixou tudo pronto para que fosse construído o melhor para Deus. Eu falava isso hoje na nossa leitura. Eu estou gravando no domingo, tá, gente? Então, perdão se você está vendo na segunda, na terça ou qualquer outro dia. Eu estava lendo o livro de Ageu hoje, junto com o pessoal aqui do canal, que me acompanha. A gente lê 5 capítulos por dia ou um livro por dia. Como Ageu só tem 2 capítulos, lemos Ageu no domingo. Vamos colocar assim que fica mais fácil. No domingo, a gente leu Ageu, do qual Deus chama a atenção do povo. Vocês abandonaram a minha casa para construir a de vocês, e a minha casa está abandonada. Então vocês ganham pouco, o salário não rende, a terra não produz, e o que vocês levam para casa eu ainda faço dispensar. Por quê? Dispensaram a minha casa. Então Davi disse, espera aí, eu tenho que juntar para a casa de Deus, mesmo que não seja eu que vá construir. Isso é generosidade, tá bom? Seja generoso para com as coisas de Deus. Conclusão nos diz assim: em meio a uma geração materialista e individualista, como resultado do pertencimento, andar em espírito, o discípulo de Cristo deve cultivar um coração constante e generoso, que expressa confiança e descanso na provisão e no cuidado do Senhor. Essas atitudes ressaltam em bons testemunhos perante a sociedade e em ações de graça e de glória a Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Isso que nós temos que fazer, gerar e dar glória a Deus por tudo que temos, porque se nós temos, é porque Ele nos concedeu. O maior benefício é esse aqui, você está vivo. E você já agradeceu porque está vivo hoje? Pois bem, Deus é que te dá a vida e não te cobra por nada. Que Deus abençoe e você aprenda a se conter com o que você tem. Contentar é a palavra. Aprenda a se contentar com o que você tem e ser generoso para com os que precisam. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha crescido um pouco mais no conhecimento de sua palavra. Eu espero você semana que vem, querendo Deus, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo comigo e com você, não apenas hoje,
mas eternamente. Amém. Tchau, povo. Deus abençoe vocês.